Oi, eu sou a Thalita e você está no canal Fronteiras do Além. Aqui você vai mergulhar nas histórias mais sombrias, mas tenha cuidado, pois o que você encontrar por aqui pode acabar seguindo você. Hoje começa o meu primeiro vídeo de muitos e te prometo que o medo é garantido por aqui. Vou começar contando uma creepypasta, daquelas que não te deixarão dormir depois. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve paralisia do sono? Já acordou sem conseguir se mexer, sentindo que tinha algo te observando no escuro? E se eu te dissesse que às vezes o que a gente chama de sonho é só uma isca? Hoje eu vou contar pra você a história de alguém que descobriu isso da pior maneira possível. Uma história que talvez, depois de ouvir, você também não consiga mais dormir tranquilo. Apague as luzes, verifique se está realmente sozinho em casa e fique confortável, pois agora vai começar a história. E se prepare para conhecer hoje o hospedeiro dos sonhos. Eu não sei exatamente quando começou, mas eu lembro bem da primeira vez que acordei paralisado na cama. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento velho no centro, desses que cheiram a mofo e solidão, mesmo depois de uma faxina. Era só eu e meu gato, Luke. A noite parecia normal. Assisti umas séries, comi besteira, fiquei rolando no celular até os olhos pesarem. Quando apaguei, parecia que tinha passado 1 segundo e eu já estava de novo deitado na cama. Só que tinha alguma coisa errada. Não era só uma sensação. Tinha alguma coisa muito estranha no ar. O ar estava tão denso que respirar era um esforço. Eu tentei me mover, gritar, mas meu corpo inteiro parecia estar afundando dentro do colchão, como se eu tivesse sido costurada dentro dele. Foi aí que eu vi. No canto escuro do quarto, onde a sombra se mexia, vi alguma coisa ali. Mas não era alguém e nenhum animal. Era como se o próprio escuro tivesse ganhado vontade própria. O formato era meio inconsistente. Uma hora parecia pessoa, outra hora parecia algo maior. Diria até que alongado, com braços que quase tocavam o teto. E então, sem som, sem aviso, ele começou a rastejar na minha direção. Meus olhos ardiam de tanto tentar me esforçar para acordar, mas o corpo estava ali, sem se mexer. Quando ele chegou na beirada da cama, algo mudou. Não era só medo, era como se a minha mente estivesse sendo aberta, esvaziada, remexida. E a coisa, seja lá o que fosse, começou a rir. Não com som, com presença, uma risada quente na nuca, suja, íntima. Quando finalmente consegui me mexer, era como se tivesse quebrado um vidro invisível em volta de mim. Gritei tão alto que Luke saiu correndo do quarto. Me convenci que tinha sido apenas uma paralisia do sono, sei lá, estresse, muita tela antes de dormir. Menti pra mim mesmo porque era confortável, era mais fácil. Mas na noite seguinte, e na outra, ele sempre voltava. Só que cada vez ficava mais fácil para ele entrar. Comecei a evitar dormir. Café, energético, qualquer porcaria que me mantivesse acordado. Mas o corpo não aguenta, cedi. E quando dormi, dessa vez, não foi só paralisia, eu fui puxado. Não é metáfora, eu literalmente senti minhas pernas sendo arrastadas para fora da cama, enquanto minha consciência tentava ficar para trás. Fechei os olhos no desespero. Quando abri, não estava mais no meu quarto. Era como um hospital abandonado. Corredores tortos, paredes esfarelando e todas as portas trancadas, todas menos uma.
uma lá no final do corredor, que pulsava como se respirasse. Fui até lá, não por vontade. Era como se eu estivesse sendo puxado de dentro. Atrás da porta havia uma sala cheia de camas, todas ocupadas por corpos imóveis. Pareciam vivos, mas errados. As bocas abertas em silêncio, os olhos arregalados, como bonecos quebrados. E entre eles, sentado numa cadeira que parecia feita de ossos, ele estava lá. Dessa vez vi com mais clareza. Um rosto sem rosto, só uma mancha negra ondulante como petróleo vivo. E onde seriam os olhos, 2 furos vermelhos, fundos, que ardiam como brasas. O hospedeiro. Esse nome invadiu minha cabeça como uma memória esquecida. Ele se alimentava, não do corpo, da mente. Pessoas ficavam presas ali. Eram drenadas noite após noite, até só sobrarem cascas vegetativas no mundo real. Mais um. Eu ouvi. Na minha própria voz. Mas eu não tinha falado. Corri. Não sei como nem para onde. Só sei que quando acordei, estava no chão do meu quarto, o nariz sangrando, Luke miando em pânico. As semanas passaram, eu fui definhando. Amigos pararam de falar comigo. No trabalho, começaram a cochichar. Eu parecia vazio. Até que eu achei uma comunidade online. Um grupo de pessoas que alegavam ter sobrevivido ao hospedeiro. Eles falavam em códigos, como se até mencionar abertamente fosse perigoso. Diziam que quanto mais você luta para esquecer, mais ele se enfraquece. Até que eu achei uma comunidade online. Um grupo de pessoas que alegavam ter sobrevivido ao hospedeiro. Eles falavam em códigos, como se até mencionar abertamente fosse perigoso. Diziam que quanto mais você luta para esquecer, mais ele se enfraquece. E que jamais deve olhar nos olhos dele. Mas o que mais me assustou foi uma postagem escondida. Se você já viu o rosto dele, é tarde demais. Você é o próximo hospedeiro. Minha visão começou a falhar. Toda vez que piscava, era como se estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Acordado aqui, deitado lá. E as pessoas ao meu redor começaram a se comportar de maneira estranha. No mercado, um velho sorriu para mim, com todos os dentes podres, e disse: "Ele vai se acomodar bem em você." No ônibus, uma criança de uns 5 anos me olhou e sussurrou: "Vejo você na sala das portas." A linha entre sonho e vigília foi se apagando. Hoje é a última noite que escrevo isso. Eu sinto ele dentro da minha cabeça agora, se espreguiçando, como alguém que acabou de acordar. Amanhã, eu não serei mais eu. Se você está lendo isso agora, é porque ele deixou. Talvez ele queira você também. Você já sonhou com uma sala de portas ultimamente? Não? Vai sonhar. E quando sonhar, não olhe para ele. Ou então, seja bem-vindo. Nós estamos te esperando. E aí, o que você achou dessa história? Se você sobreviveu a essa, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente o que você faria se fosse com você. Não se esqueça de seguir, porque aqui os pesadelos nunca acabam. Até a próxima. Ou será que...